Ora, como todos conseguem ver, o tema do nosso trabalhinho, Deus castiga. Perguntamos. E vamos ver então que é Deus. É a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Livro este que é a base de toda a nossa doutrina, foi o primeiro livro do nosso codificador, eles são 5, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São estes os 5 livros da nossa doutrina, todos codificados por Allan Kardec. E a primeira pergunta, quando lhe coube a missão, que ele sabia que tinha, quando ele soube que tinha a missão de codificar o Espiritismo, a primeira pergunta que ele faz no Livro dos Espíritos, que é Deus? E ele não pergunta o que é Deus, nem quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. Ora, ele ao fazer esta pergunta, que é Deus, está logo a ver, que Deus não há de ser personificável. Por isso é que ele pergunta que é Deus. Deus há de ser algo. E a resposta dos Espíritos foi esta: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Isto foi a definição dada pelos Espíritos superiores, Allan Kardec, em 1857. No tempo de Jesus, onde predominava a ignorância, por vezes era necessário utilizarmos, servir-nos de imagens fortes para impressionarmos as mentes mais rebeldes. Quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, imperavam os conceitos definidos pela Igreja, e as expressões utilizadas por Allan Kardec refletem isso. Muitos espíritas ainda sustentam, até hoje, que Deus castiga. Quando tentamos argumentar que Deus, Pai amoroso e bom e infinitamente misericordioso, não pune os seus filhos, eles, os que ainda acreditam que Deus castiga, eles dão aquela estocada final, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que Deus pune. Voltemos ao Livro dos Espíritos e à questão 621. E a questão 621 é esta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos superiores respondem com 2 palavras. Alguém sabe a resposta? Na consciência, muito bem. É a resposta da pergunta 621. E esta pergunta ainda tem uma linha, a linha A. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E os Espíritos respondem: ele a esquecerá e desprezará, quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, quem nos pune e quem nos castiga é a nossa consciência. É a nossa própria consciência que nos vai castigar. Quando nós alguma coisa fazemos e que nos arrependemos, às vezes quando à noite nos deitamos na nossa travesseira, viramos para um lado, viramos para o outro, porque é que nós não conseguimos sossegar? Porque a nossa consciência está-nos a alertar que hoje o nosso comportamento não deve ter sido melhor. Portanto, a nossa consciência é que nos alerta quando estamos inquietos. Portanto, é a nossa consciência que nos pune. Ou seja, a nossa consciência é o nosso juiz. E não há instância superior para podermos recorrer, isto utilizando a figura da justiça. Agora, quando somos condenados num tribunal de primeira instância, podemos recorrer para o Tribunal da Relação, se mantiver, podemos recorrer para o Supremo, do Supremo para a Conferência do Supremo,
da Conferência do Supremo para o Constitucional e depois para a Conferência do Constitucional, que é o último piso. Isto dependente das molduras penais, etc. Pronto, fugimos um bocadinho ao tempo. Mas quando a nossa consciência nos castiga, não adianta apelar a mais lado nenhum. A consciência não falha, ou seja, ela é Deus em nós. É tal essência que nós temos, que é a essência de Deus em nós. Falámos em punir, castigar, e punir vem do latim punire, que significa aplicar pena em alguém. A palavra pena também vem do latim poena, que por sua vez vem do grego poine, que quer dizer puro, limpo. Castigar vem do latim castus, que também quer dizer puro e limpo, ou limpo. Quando dizemos que Deus castiga, devemos entender que a nossa consciência adota automaticamente os meios mais adequados para a nossa purificação. Deus não castiga. Deus é lei e a lei é inflexível. Se sujarmos, temos que limpar. Se estragarmos, temos que arranjar. Se semearmos, temos que colher. Agora, eu não posso querer semear cardos e ir colher tulipas, por exemplo. Não como castigo, mas como uma oportunidade. Esta punição da nossa consciência em nós é uma oportunidade que nós temos de aprendizagem. Agora, a vida oferece-nos diariamente estas oportunidades. Se as aproveitarmos, vamos subindo na nossa escala evolutiva. Como todos sabemos, nós nascemos simples e ignorantes, transitamos em todos os reinos da natureza, até chegarmos ao reino nominal, que é o qual onde nós todos nos encontramos, e vamos ter que subir até atingirmos, porque o nosso fanal é chegarmos a espíritos puros, a espíritos crísticos. É uma caminhada muito longa, ainda estamos mais perto do princípio do que da meta. Vamos subindo. Se não quisermos aprender com os erros que cometemos e continuar a cometer esses mesmos erros, nós temos um dom que Deus Pai nos deu, que é o dom do livre-arbítrio, e podemos não querer corrigir, podemos querer continuar. Há de chegar à altura que vamos evoluir. Porque nós, como já sabemos, já temos falado aqui, o espírito nunca regride, não anda para trás. Nós ou estagnamos, ou então o nosso objetivo é sempre subir. Podemos estagnar 1, 2, 3 existências, mas há de chegar a vez que temos que dar o passo para o degrau seguinte. Teremos de as repetir, e essa repetição, as coisas são muito mais duras. Quando ouvimos Deus castiga, temos que ter em mente que Deus está dentro de nós e que é a partícula de Deus presente em cada um de nós que nos julga. Percebamos que não existe castigo da maneira como costumamos entender esta palavra nos dias de hoje. Não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não. São mecanismos de harmonizações que conspiram a nosso favor, proporcionando-nos as oportunidades mais adequadas ao nosso processo evolutivo. O que vemos como castigo no sentido vogal da palavra é, na verdade, purificação espiritual, limpeza da mente através de novas aprendizagens. No livro de Emmanuel, o livro do Pensamento e Vida, há um capítulo que se chama Amor. E Emmanuel diz-nos isto, nesse livro. Deus ama igualmente tanto o verme como o anjo que o representa junto ao verme. Ou seja, Deus ama todos por igual. E aproveitando a situação onde nós estamos a viver neste momento, do SARS-CoV-2, de Covid-19, em todo o mundo,
Portanto, isto não é Deus que nos castigou. Atenção, isto é uma chamada de atenção para os nossos comportamentos que temos tido até aqui. E muita gente se interroga porque é que isto está a acontecer. E cada um interpreta conforme as suas convicções, sejam elas científicas, religiosas, filosóficas, etc. Grande parte da população mundial não duvida da existência de Deus. Pequena parte nega a sua existência. Para os não espiritualistas, e agora faço aqui uma à parte, há uma diferença entre espiritualismo, entre espiritualismo e espiritismo, ou entre espiritualista e espírita. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, ok? Crentes nas religiões tradicionais, há a aceitação de um Deus castigador, de Moisés, mas passado muito tempo Jesus mostra-nos o tal Deus amor. Na nossa doutrina, Deus não é um ser como nós, antropomórfico, aquele velhinho de barbas brancas, tá? Mas sim o que já sabemos da resposta à pergunta 1, que ainda há bocado falei nela. Nós chamamos Deus, outros povos, outras religiões chamam-lhe Alá, há quem diga energia cósmica, etc. Tudo isto tem fundamento. Isto é de sumenos, fundamental e importante. É que pela obra se vê o autor. No universo, esta obra imensa que nós temos, e tudo funciona ali milimetricamente, as atrações, as repulsões. Portanto, isto tem que ser uma obra feita por um ser de tamanho e imensidão que não há hipótese de o quantificarmos. É uma imensa perfeição na obra dele, este universo. E esta perfeição chamamos amor, a energia que equilibra todo o universo e tudo quanto nele existe. Desde os vários mundos. Pronto, nós no Espiritismo é o único pilar que nós defendemos que ainda não foi comprovado pela ciência, que é a pluralidade dos mundos habitados, mas se calhar não tardamos a chegar lá. Nos diversos mundos habitados, esse amor é captado de acordo com a sensibilidade, conhecimento e evolução dos seres que aí habitam. Em mundos superiores à Terra, o conceito de amor será mais íntimo, espiritual, subtil, comparando com o conceito de amor terreno. Por exemplo, nós na Terra temos o amor, para alguns é posse, é ser possessivo, e isso não é bom, isso não é amor, o ser possessivo. Amor é liberdade. O espírito acolhe sempre o que semeou, nesta ou noutras existências, sob a forma de mola impulsionadora positiva para um futuro melhor. Sendo Deus a inteligência suprema e o amor, força alimentadora do universo. Deus jamais podia ser um Deus castigador. Como na Terra o meu pai jamais castiga um filho bebé por algum erro que ele faça. E por vezes é necessário também deixarmos errar, porque muitas vezes aprendemos com o erro. No Livro dos Espíritos encontramos respostas acerca dos problemas do nosso dia-a-dia, das catástrofes, pandemias, etc. Isto tudo se enquadra na lei de causa e efeito, onde o homem, e agora parafraseando o nosso irmão Fernando, e a mulher, não é só o homem que tem culpa das coisas, semeando ganância, ódio, orgulho e egoísmo, gera campos energéticos que vão ter consequências idênticas, as guerras e as pandemias, por exemplo. Já vimos que Deus não castiga, as leis divinas são perfeitas e infalíveis, mas quando o ser inteligente, nós, seres humanos, homem e mulher, falhamos ou violamos qualquer lei, a consciência, lá está, far-se-á sentir de modo a restabelecer o equilíbrio. A sementeira é livre,
mas a colheita é obrigatória. Nós semeamos, vamos ter que colher. Não posso semear e dizer, Milai vai colher. Eu semeio, isso era muito bom. Eu semear e pedir a outro para ir colher. Não, eu semeio livremente e obrigatoriamente vou ter que ir fazer a colheita. Isto ensinou-nos Jesus. E termino com um epitáfio no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Obrigado pela vossa atenção